Bom, é porque há uma tensão clara a partir do que aconteceu em 8 de janeiro. Eu sou daqueles que acham absolutamente impossível se votar para o cometimento daqueles crimes contra a democracia, depredação da sede dos três poderes, e acabou que isso virou uma tentativa de pressionar a Câmara e o Senado. E essa tensão, então, entre a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, houve a ideia, que na minha opinião partiu, porque o governo, o executivo, não está participando dessa matéria, porque é uma tensão colocada aqui. Então, a ideia que se teve era de fazer uma alteração, que eu desconheço o texto ainda. Eu sei que o ex-presidente Rodrigo Pacheco está envolvido com isso, no sentido de fazer uma redução não para os planejadores, para os financiadores, ou seja, para aquelas figuras de proa, de frente, naquele absurdo que foi o 8 de janeiro, uma tentativa não consolidada, graças a Deus, e a democracia brasileira passou por esse teste, mas não se pode perdoar ou anistiar os que elaboraram, mantiveram pessoas acampadas em frente aos quartéis para cometer aquela depredação. Então, eu considero que a ideia é boa, é ótima, seja o termo que foi usado, porque ela visa distensionar, sem, evidentemente, abrir mão da punição, repito, mais dura daqueles que financiaram, planejaram e tentaram executar um golpe contra a democracia, incluindo aí o assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época. Senador, bom dia. Senador, nós estamos diante de uma lei... Perdão, por favor, Sakamoto, pode ir. Obrigado, Josias. Senador, uma pergunta que se faz quando a gente vê uma... Não estou nem entrando ainda no mérito da lei, da proposta que está sendo construída exatamente, mas uma proposta desse porte, uma proposta que vise, olha, vou mudar aqui as penas dos executores, dos peixes pequenos, dos bagrinhos, vou aumentar a pena no futuro de lideranças. É claro que a lei não vai retroagir para aumentar a pena de lideranças agora, mas vai manter a pena existente. Não corre o risco de, na hora do trâmite deste projeto, seja na Câmara, seja no Senado, né, por exemplo, o bolsonarismo chegar e falar, não, ok, a gente concorda, é isso mesmo, o presidente está defendendo desde o começo, vamos anistiar o pessoal do 8 de janeiro, tá bom. Mas chegar lá na hora, no plenário, e alguém colocar alguma coisa, entrar alguma coisa para que as lideranças também sejam beneficiadas, não tem como, por exemplo, esse projeto tramitar de uma forma tranquila, mas lá na hora do vamos ver, na hora H, as coisas mudarem? Bom, na minha opinião, não, porque o presidente das duas casas estão envolvidos nesse processo e, evidentemente, que qualquer colocação dele para tramitar pressupõe a conquista ou a negociação, a articulação de uma maioria segura nas duas casas. É óbvio que a gente não está colocando uma casca de banana para nós mesmos. Quer dizer, na verdade, para os dois presidentes da casa, eu sou senador, vou ter que votar e, repito, acho que a ideia, no sentido da distensão com o Supremo Tribunal Federal, ela é positiva. Os riscos que você se referiu, Sakamoto, eles sempre são possíveis. Aqui você está votando uma matéria e, de repente, se coloca o chamado jabuti. Na minha opinião, essa matéria está muito debatida, 56% da população brasileira já se manifestou em pesquisa contra a anistia. Houve até fala de alguns planejadores do golpe dizendo, não, tudo bem, quem for constatado que depredou tem que ser punido. Nunca o planejador e o financiador estava lá na frente para depredar. Ali foram aqueles que foram induzidos, não todos, alguns deles, mesmo estando lá na frente do movimento, são pessoas também que têm essa visão de afronta à democracia. O risco sempre tem na política, mas eu creio, na medida que envolve dois presidentes das duas casas do Congresso Nacional, eu diria, na minha cabeça, esse risco, nesse momento,
estaria afastado. Senador, nós tivemos um abaixo-assinado que correu na Câmara e que obteve, falava o deputado Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, ele conseguiu número para votar essa proposta de anistia que abre todas as brechas para beneficiar o Bolsonaro, os generais que se acumpliciaram com ele e os paisanos graúdos também. Ele obteve lá assinaturas para tramitar isso em regime de urgência. Evidentemente, não teria obtido sem a adesão do Centrão. O que eu lhe pergunto, objetivamente, o senhor está dizendo, estão nesse entendimento, nessa articulação, os presidentes da Câmara e do Senado. O senhor entende que estão também participando desse entendimento os grandes tecelões aí desse Centrão? Há uma compreensão de que, iniciada a tramitação dessa proposta alternativa, que não beneficia o alto comando do golpe, o Centrão vai aderir a essa proposta? Já há esse entendimento? Josias, eu não tenho essa resposta para lhe dar, até porque, repito, o texto ainda não foi apresentado. Há uma elaboração do texto, mas não estou contando obrigatoriamente com a adesão de liderança de Centrão ou de membros que continuem defendendo a anistia. O que é a ideia da casa, ou dos dois presidentes da casa, é, evidentemente, isolar essa proposta. Então, na medida em que você faz uma mudança que beneficia pessoas que não tiveram protagonismo de planejar, de financiar, de dirigir o golpe, ou seja, os cabeças do golpe, evidentemente, eu entendo que a gente vai isolar, se não o Centrão inteiro, uma parte do Centrão. Na minha opinião, não há nenhuma disposição. Repare, a urgência foi assinada, mas ela pressupõe que o presidente da Câmara, no caso, já que a urgência foi votada lá, o projeto de anistia está lá, ele tem que votar para votar. A urgência alcançou o número, alcançou, mas aí é da lavra do presidente colocar ou não para votar. Evidentemente que essa pressão cresce e a ideia que a gente está discutindo aqui, ela tem o objetivo claro de isolar aqueles que continuam defendendo a anistia ampla daqueles que acham razoável, que eu poderia chamar de uma modulação de pena. Então, o objetivo é esse, e eu creio que com a força de muita gente aqui, a gente consiga vencer essa matéria e isolar o chamado processo da anistia. Senador, o senhor isolou a palavra que eu queria perguntar para o senhor, porque o senhor usou o verbo que eu queria perguntar para o senhor, isolar. Porque faz tempo que essa articulação está sendo costurada entre o setor privado, entre o governo, entre os líderes no Congresso. Se esse projeto vingar, isolou-se Jair Bolsonaro nessa pauta da anistia? Ele ficou isolado com essa bandeira? Não só ele, na minha opinião, isola todos aqueles que comandaram, planejaram, sejam eles empresários, militares, civis ou da classe política. Essa é a ideia. Repare, nós tínhamos 1.500, 1.600 pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Hoje, remanescem presas da ordem de 140, 144 pessoas. Eu chamo a atenção para a fala do ex-presidente, que eu citei aqui. Ele diz: quem ficar comprovado que depredou tem que ser punido. Ora, evidentemente que para mim eu estou mais preocupado em punir a todos, mas o centro da nossa preocupação é os que elaboraram, planejaram e tentaram executar um golpe contra a democracia brasileira, depredando a sede dos três poderes. Eu não posso garantir, política sempre é risco, mas o movimento que está sendo feito é nesse sentido que eu acabei de falar. Eu não diria que está isolando o ex-presidente. Na verdade, você está isolando os chefes, reduzindo o número daqueles que serão alcançados com punições mais severas, mais duras, como tem que ser, que uma afronta à democracia não pode ser tratada de uma forma branda. O que nós vimos no 8 de janeiro foi um ato de vandalismo absurdo,
que arrebentando com obras de arte, planejando assassinato. Então, o objetivo é esse, não continuarmos com a pressão da anistia. Agora, repito, a política sempre é risco. Nós vamos entrar nessa batalha e eu tenho muita convicção que a gente ganha. Senador, só para a gente fechar nossa conversa, eu sei que o seu tempo está curto. O senhor é líder do governo no Senado, é amigo do presidente Lula, um interlocutor privilegiado dele. O presidente Lula está de acordo com essa estratégia? O presidente Lula não foi envolvido nessa matéria. Eu insisto porque a matéria, eu digo especificamente, a punição está a cargo do Supremo Tribunal Federal. A pressão aparece aqui no Senado da República daqueles seguidores, aliados do ex-presidente. Não estou dizendo nem que eles sejam a favor do que foi feito, mas os aliados desse grupo que planejou, financiou e organizou todo aquele 8 de janeiro. Então, como não se trata de um ato do Poder Executivo, ele não está entrando diretamente nessa matéria, mas, evidentemente, eu posso lhe garantir que ele concorda que não se pode anistiar, perdoar ou inocentar aqueles que capitanearam um golpe, uma tentativa de golpe contra a democracia com a instalação de um governo autoritário no país. Então, nesse aspecto, eu não tenho dúvida que ele tem acordo. Agora, o detalhe da matéria realmente não passa pela discussão com o presidente ou mesmo com o executivo. Eu, claro, eu estou no parlamento, sou líder do governo, então eu participo e sei do movimento que está sendo feito. Mas ele não diz respeito, quer dizer, diz respeito no sentido que todos nós, como democratas, defendemos a democracia e a punição daqueles que organizaram e perpetraram o 8 de janeiro. Mas não é uma matéria que está sendo tratada diretamente com o Executivo ou com o Presidente da República. Senador, vou pedir perdão ao senhor antes da nossa despedida para fazer uma perguntinha rápida. Nós estamos agora com um episódio do INSS, né? Esse assalto feito ali nas aposentadorias, uma fraude que começou, atravessou todo o governo Bolsonaro e se multiplicou agora na gestão Lula. Acha que o governo está lidando adequadamente com essa matéria? Acha que o ministro da Previdência, eventualmente o Carlos Lupe, deveria deixar o presidente mais confortável se afastando do cargo ou acha que está bem administrado o problema? Olha, Josias, o problema é gravíssimo na medida que se surrupiou dinheiro de aposentados, inventando uma autorização para desconto. Eu quero só chamar a atenção que eu conheço, como eu fui oriundo do movimento sindical, inúmeras associações de aposentados que têm 30, 40 anos e não são as que estão listadas nisso aí. Como você disse, esse acontecimento se dá com associações, todas elas estranhamente ditas nacionais, ou seja, o cidadão bota Associação Nacional ou Associação Brasileira, seja lá que nome que dá, porque aí ele pode mandar para desconto qualquer aposentado de qualquer estado da federação, porque não é uma associação baiana, paulista ou carioca, é sempre associações nacionais. 11 dessas associações são responsáveis por 90% de tudo isso que está sendo investigado. Então, eu acho importante separar isso, porque hoje há uma batalha, inclusive, aqui no Senado da República, na medida que acabou o imposto sindical. Os sindicatos querem ter, ou já têm, a chamada contribuição negocial. Quando o sindicato termina uma negociação, há estabelecido pela Assembleia da categoria um valor a ser contribuído por sindicato, que é descontado em folha. Evidentemente, aqueles que defendem, na minha visão, quase que a extinção da organização sindical no Brasil, lutam para que não possa ser feito o desconto, tenha que ter uma autorização 1 a 1. Vão se aproveitar desse episódio para querer fazer carga sobre essa matéria, que são coisas diferentes. Então, na minha opinião, o governo recebeu a denúncia, até porque muitos desses aposentados já estavam entrando com processo na justiça
na Justiça Federal pedindo reembolso de valores que eles não tinham autorizado o desconto. O INSS, se tem ou não gente do INSS envolvido, não me parece que atinge o ministro da Previdência. Havia realmente uma normativa de a biometria ser feita que não tinha sido implantada ainda. Mas a Polícia Federal, creio que com essa investigação, que vem desde o ano passado, eu acho que ela tem todo o mapa da mina para saber quem movimentou dinheiro, se tem funcionário do INSS que fez parte dessa quadrilha que visava afrontar os aposentados. Eu só queria insistir que não vamos, como se diz, jogar a criança e a água fora. Vamos jogar a água suja fora e a criança, que são as associações de aposentados corretas, que vêm fazendo um trabalho e, por isso, tem adesão com autorização de desconto de vários aposentados, não podemos jogar todo mundo nessa mesma lama. E é curioso, José, porque realmente essas 11, quase todas surgiram em 18, 19 e cresceram muito. Se você pegar o volume de desconto, ele praticamente triplicou no último ano, ou seja, quando viram que tinha essa possibilidade, começou a proliferar a malandragem. Então, eu creio que o presidente Lula está aguardando, inclusive o ministro Lupe está hoje na Câmara dos Deputados às 14h, está marcado com ele semana que vem para ele estar aqui no Senado para dar as explicações. Então, a cautela do presidente é aguardar o aprofundamento dessas investigações.